Inflação na Alemanha e inflação de preços ao produtor nos Estados Unidos. Esses são alguns destaques que temos para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama, 10 minutos de economia, hoje quinta-feira, 13 de abril, e vamos dar início aos principais destaques do dia. Para você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite a fazer a subscrição e também dar aquele joinha, fazer os algoritmos trabalharem, tá? Isso nos ajuda bastante por aqui. Pois bem, vamos lá, vamos dar início então, vamos ver o que está acontecendo no mundo, por gentileza, só colocar na tela ali. Vamos ver então como que o mundo está se comportando até o momento. Sem grandes oscilações nos mercados a nível de mundo, tudo muito próximo da estabilidade, alguns países no campo positivo, outros no negativo. E vamos ver aqui o índice do medo. Nós temos aqui o índice do medo no nível de 64. Então, o mundo um pouco mais, digamos assim, bem mais humorado, né? Com bom humor. Quanto ao índice DXY, o dólar a nível global está caindo 0,50% e também é o que está fazendo com que diríamos assim, que o dólar aqui no Brasil também estivesse, ou melhor, que esteja caindo no momento. Então, não é necessariamente por situações internas que nós temos aqui no Brasil que o dólar está caindo, o dólar a nível global está caindo. Isso, obviamente, também favorece a nossa moeda aqui. Bom, quanto ao índice do VIX, também índice do medo caindo 3% na casa de 18. E quanto ao petróleo, hoje também próximo da estabilidade. Petróleo que deu uma subida bastante significativa nos últimos dias, tá? Aqui nos commodities também, alguns destaques para a madeira, hoje no dia de hoje, seguido do café e do platino. Eu diria que esses são os principais destaques hoje nesse segmento. Mas com certeza no calendário econômico nós tivemos sim algumas informações aqui. Entre os principais destaques tivemos a inflação na Alemanha. A inflação veio em 7,4%. Nós temos alguns gráficos aqui que falam um pouco mais a respeito disso. Então aqui 7,4%, ainda em patamares elevados. Aqui, se nós pararmos para ver, desde os anos 70 ainda estamos em níveis extremamente altos. Vamos trazer um pouco mais próximo aqui dos últimos 2 anos, dos últimos 5 anos, para clarear um pouco mais. Então, ainda continuamos com uma inflação extremamente elevada lá na Europa, principalmente na Alemanha. E entre os destaques nós tivemos aí de queda, aqui 7,4%. Temos os alimentos que continuam ainda extremamente inflacionados, extremamente altos. Isso, obviamente, na composição do cálculo faz com que a inflação fique ainda acentuada. Então, nós temos aqui os alimentos extremamente altos, temos no campo já que acabou tendo uma diminuição, foi na questão da energia, principalmente aqui o no caso o aquecimento, né, que acabou caindo 35 agora na variação. Também alguns outros destaques aqui, o transporte também acabou caindo bastante. Tá? Então, a inflação da Alemanha ainda em alta, mas em patamares bem mais acomodatícios, tá? Aqui dando sequência, então, nós também tivemos no aqui, com certeza hoje a principal notícia, ainda falando no contexto inflacionário, foi nos Estados Unidos, que foi a inflação de preços ao produtor, que eu gosto sempre de acompanhar esse indicador aqui, que é na variação anual, que era esperado no crescimento, no caso de 3% e veio em 2,7%, tá? Acabou vindo abaixo do esperado, né? E tinha algum gráfico aqui também para mostrar. Aqui, ó, 2,7%. Então, se nós pararmos para perceber, estamos retomando a patamares lá de 2021, de 2 anos atrás, quando houve a consequência de toda aquela injeção de liquidez, toda a injeção de dinheiro na economia. É um dado positivo que vem lá dos Estados Unidos e podemos, inclusive, ontem, lendo esse dado com a informação de ontem, que foi a divulgação da inflação, nós podemos perceber que talvez a inflação tenha, sim, cedido por lá. Talvez nós chegamos no pico inflacionário. E só para nós verificarmos aqui, vamos fazer ao vivo, tem a ferramenta aqui dos juros dos Estados Unidos, né? Vamos ver qual que está a expectativa agora para o mês de maio. Ainda continua a expectativa de que seja mantido 5% ou que tenha um aumento de 0,25%, então com 65% de chances, mas um pouco menor do que nós vimos no dia de ontem. Tem mais alguns dados a serem divulgados até a próxima reunião do Fed, mas pelo que eu consigo perceber, algumas informações, algumas notícias, alguns membros ainda querem manter elevado, no caso, ainda manter os juros de forma elevada, pelo menos por um
período, tá? Aqui também outra informação relativa ao PPI de hoje, né? Que é, querendo ou não, a informação principal do dia. Nós percebemos uma diminuição, até coincidindo com o que está acontecendo na Europa, caiu, o que ajudou a contribuir para a diminuição inflacionária nessa variação foi a queda da energia, no caso da demanda energética, que acabou diminuindo, e também em serviços. Então, os dois setores aí que contribuíram bastante para a diminuição desse percentual, tá? Bom, aqui no calendário econômico também tivemos algumas outras informações relativas aqui ao mercado de trabalho norte-americano. Os pedidos contínuos iniciais de seguro-desemprego também estão muito em evidência hoje. Então, os pedidos contínuos de seguro-desemprego vieram... Os dois indicadores, né, vieram bem próximo do aguardado, sem grandes surpresas. 1.810.000 pedidos contínuos e 239 mil pedidos iniciais, tá? E na Europa também tivemos a produção industrial, no caso para toda a zona do euro, né? Que veio esperado um crescimento de 1,5% e veio 2%. Formação também positiva por lá, aparentemente. E já no Reino Unido, entre os destaques de hoje foi o dia de PIB. O PIB na variação anualizada dos últimos 12 meses era esperado um crescimento de 0,3, veio 0,5, o que significa que a economia inglesa, até o presente momento, até o presente data, não está em recessão, não indica contração econômica. Tá? E na variação aqui, também mensal, isso é próximo a zero, mas, obviamente, se nós compararmos já nos períodos mais antigos, não está em recessão, mas está bem próximo de patamares negativos. Lembrando que normalmente 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, segundo a análise ou a consideração de muitos analistas, significa retração econômica. Bom, vamos aqui dar sequência então. Nós tivemos mais algumas informações por fora também que foram extremamente interessantes e que vale a pena serem trazidas. Até também hoje o minério de ferro ele acabou caindo, né? Então está tendo um teto da produção de ferro na China. Então, não, pelo que tudo indica, né, as autoridades, o governo chinês está restringindo a importação de aço. Então, parece que vai ter um controle sobre a quantidade de aço a ser comprada. E, querendo ou não, quando tem algumas interferências, nós vemos que o preço pode cair, né? É claro que aqui o ferro, nós podemos ver que está no meio termo, né? Mas já tivemos situações bem mais interessantes em relação a commodity e vamos ver o que irá acontecer, né? Querendo ou não, a atividade econômica chinesa está retomando. Nós temos uma informação aqui que é a exportação de carros na China. Olha só, essa linha azul significa o tanto de carros que foram exportados agora em 2023. É um sinal de que a China não está em lockdown e que voltou com tudo. Talvez tinha uma demanda contraída, diríamos assim. Uma economia que ficou parada por um tempo devido aos lockdowns no final de 2022, início de 2023, e agora parece que retomou a todo vapor. Então, comparando os anos anteriores, 2022 a linha verde aqui, claro que foi um período pós-pandêmico, foi normal de ter ocorrido, e 2023 começou a todo vapor, pelo que nós considerando, obviamente, esse gráfico. Então, ficar de olho, empresas do setor de mineração, do minério, informação bastante relativa. Aqui também tem outras informações aqui também que me chamaram a atenção quando nós falamos essa informação aqui, eu acho que foi talvez uma das mais engraçadas que vi nos últimos dias, de que a Arábia Saudita está comprando petróleo russo e está, no caso, vendendo esse petróleo para os mercados europeus, né? Então, é uma espécie de solução que foi encontrada. Então, os árabes devem estar comprando petróleo a um nível barato e estar revendendo a um preço maior, só que não deixa de ser petróleo russo. Não sei se tem pessoas que estão fechando o olho quanto a esse fato, mas é um fator, algo bem interessante do que está acontecendo. Então, na Ásia, no Oriente, esses são os principais destaques que nós temos do dia de hoje, tá? E aqui também, quando nós falamos sobre os Estados Unidos, teve outra informação aqui falando sobre um investidor aqui em criptomoeda. Ele, segundo as projeções dele de tudo que pode vir a acontecer na economia, ele está apostando no ouro, no euro e no Bitcoin agora para os próximos dias, né? Então, também uma informação bem interessante aqui para quem gosta de investimentos alternativos, né?
ou que venham ou venha querer investir de algo mais relacionado às reservas de valor, né? Então, bem interessante essa reportagem. E que também, para finalizar, algo bem interessante, quando nós falamos muito da economia norte-americana, que é a principal economia do mundo, que eles falam aqui sobre a crise bancária, né? Que os balanços das empresas podem acabar surpreendendo, mas que houveram alguns sustos devido à questão bancária norte-americana, uma situação que nós já falamos por aqui, inclusive, né? E aqui fala de que está tendo a fuga de muitos clientes para outros produtos, em outros rendimentos, porque no sistema norte-americano tem inúmeros bancos, mas teve uma falta de confiança em algumas dessas instituições e, querendo ou não, começou a ter a fuga de clientes para produtos com investimento, melhor, como diz aqui a reportagem, né? O dinheiro, os clientes com o seu dinheiro fugindo desses bancos para outras alternativas que possam ser mais seguras e rentáveis. Então aqui também mostra a queda nos depósitos, a quantidade de dinheiro. Quanto mais baixo seria esse gráfico, significa que menos dinheiro está tendo nos respectivos bancos. Lembrando que esses bancos aqui são os maiores nos Estados Unidos, então teve uma retirada de dinheiro. É um fator que talvez não leve a uma preocupação maior agora, mas inspira certos cuidados, certas observações. Vamos ver o que os próximos capítulos, os próximos dias nos irão trazer. Bom, então finalizando, já estamos chegando no nosso limite aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, nós estamos sendo o Ibov caindo 0,20% a 106 mil pontos e o nosso dólar está a 4,92. Quem diria, meus amigos e minhas amigas? Caindo 0,24%, 0,23% a 4,92. E no Ibov, entre os destaques de alta, nós temos Cogna, né, educacional, MRV e Dux, setor de educação hoje performando de forma positiva, 3R Petróleo, Cash, IP e Rente. E no campo negativo, nós temos algo mais relacionado, pelo jeito, às commodities, a BRFS, até esqueci o nome agora da empresa, a BRFS, a Marfrig, juntamente com a Minerva, com a SAI e a B3SA. Tá? Então, esses foram os destaques agora, até o momento, nessa manhã. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques do dia, tá? Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma excelente quinta-feira com excelentes negócios. Até mais.